Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Por aqui tudo na paz de Jesus. Eu sou Nadia Araújo e voltei. Trouxe quem que eu trouxe? Quem? Olha aqui do meu lado, a lindíssima Simone, lá do canal Além das Pirâmides, vocês pediram. Simone está de volta. Não saiam daí, porque hoje... Conta aí, Simone. Bem-vinda. O que é Hoje que o temos tema é para hoje? polêmico. Bom dia, pessoal. Boa noite, boa tarde, porque aqui nós estamos na noite. E eu sou muito grata, Nadir, por essa oportunidade novamente de estar aqui e ajudar e esclarecer alguns assuntos. Imagina, eu que agradeço a disponibilidade de minha gente. Lá no Egito, a Simone está no Egito, tá, minha gente? Internacional. E lá é noite, poderia estar dormindo, mas está aqui, ó, disponibilizando o tempo dela para estar aqui, né, ajudando vocês. Bom, o tema do nosso bate-papo de hoje foi indicação de Elizabeth. Elizabeth, minha filha, eu não sei se eu vou pronunciar teu sobrenome correto, tá? Mas vamos lá. Pritchard, eu acho que é isso aí, tá? Vai passar por aqui na tela. Elizabeth, se eu falei errado, desculpas aí, tá? E então, a Elizabeth mandou uma notícia que foi vinculada dia 31 de janeiro, tá? 31 de janeiro, essa notícia saiu aí. E, infelizmente, essa notícia trata da circuncisão feminina, que ocorre muito em alguns países árabes. Mas antes da gente falar da notícia em si, vamos entender do que se trata a circuncisão feminina, ou como a mídia costuma chamar, da mutilação genital feminina. Bora entender a parte teórica disso aqui, tá? A mutilação genital feminina, também conhecida por circuncisão feminina, é a remoção ritualista de parte ou de todos os órgãos sexuais externos femininos, geralmente executada por um circuncisador tradicional com a utilização de uma lâmina de corte, com ou sem anestesia. Os procedimentos diferem de acordo com o grupo étnico. Geralmente incluem a remoção do clítoris e do prepúcio clitoriano e, na forma mais grave, minha gente, escuta isso, a remoção dos grandes e pequenos lábios e encerramento da vulva. Neste último procedimento, denominado infibulação, é deixado um pequeno orifício para a passagem da urina e sangue da menstruação, e a vagina é aberta para relações sexuais e parto. Olha a gravidade da coisa. A prática tem raízes nas desigualdades de gênero, em tentativas de controlar a sexualidade da mulher, e em ideias sobre pureza, modéstia e estética. A mutilação genital feminina vem sendo ilegalizada ou restringida em grande parte dos países onde é comum, embora haja grandes dificuldades em fazer cumprir a lei. Desde a década de 70, existem esforços internacionais para abolir esta prática. Em 2012, a Assembleia Geral das Nações Unidas reconheceu a mutilação genital feminina como violação de direitos humanos e votou de forma unânime pela intensificação dos esforços pela sua abolição. Tá? Então, isso aqui é o cenário da coisa. E, bom, sabendo a parte teórica da circuncisão feminina, vamos lá para a notícia. Eu vou deixar todos os links na descrição aqui do vídeo, tá? Em tempo ainda, vão lá no canal de Simone, minha gente, não esqueçam, passem lá no Além das Pirâmides, tem conteúdo muito bom. Vou deixar aqui o canal de Simone aqui do YouTube e também lá do Instagram. Minha gente, vão lá, Simone posta altos stories do dia a dia dela no Egito, ótimo, passem lá, tá? Não esqueçam. Obrigada. Bom, a notícia, imagina, Simone, tamo junto. A notícia, ela fala o seguinte: promotores egípcios detiveram 4 pessoas supostamente envolvidas na morte. A menina morreu. Morte de uma menina de 12 anos que foi submetida a uma operação de mutilação genital danificada na província de Assiut, no sul do país, informou a mídia local. Tu conhece esse local, Simone? Conheço, é um pouco mais abaixo de onde eu estive agora, em Minia, não é? Em Minia fica mais ou menos a cidade do meu esposo, né, onde ele nasceu, fica mais ou menos 3 horas e meia do Cairo. A Ciúte fica mais ou menos 4, 5 horas de viagem para sul. Certo. O nome da menina era Nada Abdul Maksud. Morreu após complicações da operação em uma clínica privada na quarta-feira.
disseram organizações de notícias egípcias, citando autoridades e grupos de defesa. A cirurgia destinada a impedir o prazer sexual das mulheres é ilegal, mas continua a ser praticada no Egito, especialmente nas áreas rurais e nas províncias da bacia do sul do rio Nilo. Entre os presos estavam seus pais, um tio materno e o médico que realizou a cirurgia. Grupos de direitos das mulheres e crianças no Egito chamaram a atenção para o caso, instando a acusação. Segundo a Unicef, cerca de 87% das mulheres egípcias entre 15 e 49 anos foram submetidas ao procedimento, com metade dos egípcios acreditando ser exigida pelo Islã como uma maneira de garantir a castidade feminina. Daqui a pouco Simone vai comentar sobre isso tudinho aqui. Embora nem o Alcorão, nem os textos muçulmanos subsequentes se refiram à prática. Sabe-se que a prática leva a grandes problemas de saúde física e mental para as mulheres. O presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, realizou no último verão uma conferência para chamar a atenção para a mutilação genital feminina. Os oradores do encontro, endossado pela União Europeia e pela União Africana, pediram às autoridades religiosas que erradiquem a crença errada de que a circuncisão feminina e o casamento infantil são necessários para proteger a castidade das meninas e fazer com que o público entenda que essas práticas fazem parte de velhos costumes tradicionais que nada tem a ver com ensinamentos religiosos, segundo a agência de notícias oficial Mina. Simone, o que é que tu me diz disso aqui? Que eu tô passadinha. No passado, antes dessas leis saírem, muitas morreram, não é? Algumas pessoas morrem porque, às vezes, não é feito um exame prévio, se você tem uma anemia ou não. Aqui as meninas sofrem muito de anemia. Já é típico também da África, a anemia falciforme, não é? E existe. Elas não comem também, não têm uma alimentação rica em carne, não é? A gente sabe como está a economia e vê-se muito caso de anemia. Então, meu esposo diz que sim, que eles são obrigados a fazer exame, que é um ato cirúrgico. Se for o médico tem que fazer, mas eu não acredito que esse médico tenha feito, tá? Eu não acredito. Foi feito numa clínica particular? Sim. Hoje em dia é proibido. Se eles souberem que o médico fez, a vida do médico está destruída, porque ele vai passar 1 ano ou 2 anos na cadeia e quando sair, ninguém mais quer procurar. Até porque ele provocou a morte de uma pessoa, então ninguém mais confia nele, não é? E diz que eu li o depoimento do médico em inglês e ele disse que ele que fez tudo como devia e não sabe o porquê que a morte veio, não é? Que o sangramento às vezes não para, porque às vezes elas têm hemorragia e a hemorragia é o caso mais frequente da morte, ou uma septicemia, se não cuidarem direito. E a Ciúde é uma cidade do interior, é uma cidade bem sul, bem calorenta, se bem que agora é época de inverno. Eles, hoje em dia, sabendo da lei, as pessoas questionam umas às outras quem é que sabe aonde faz. Claro que existem as curandeiras, só que nas curandeiras vai ter o sofrimento, que é muitas vezes sem anestesia, material não esterilizado, elas não usam nem luvas, às vezes, aqui para dar injeção, quanto mais, não é? Então é assim, eu acredito que ele, como médico, ele fez o que tinha que fazer da maneira que ele já sabia, porque não deve ter sido aos 70 anos, ele tinha 70 anos, né? O médico, 70 anos, não foi um médico novo. Então, é assim, ele tinha todos os instrumentos, ele tinha sutura, ele tinha, não sabemos, não é? Porque o que eu conheço das clínicas aqui, existe muita falta de material. E às vezes eu falo... licença aqui. Minha gente, deixa eu só desculpa, Simone, te interromper, só para dar uma ênfase aqui, Simone é dentista, tá? Ela trabalha com odontologia lá no Egito, e o marido dela é médico, é cardiologista, né? Isso. Ele está na área de cardiologia. Está fazendo especialização. Então ela está falando da área que ela trabalha, ela e o marido. Então ela tem toda a propriedade do mundo para falar disso que ela está falando. Desculpa interromper. Não, então, nada, porque eu vejo, ainda ontem eu estava trabalhando e eu ouvi um bebê gritando muito. E eu fui lá dentro ver o que era, já no fim do dia.
Eu cheguei lá dentro e ela estava a enfermeira sem luva, com a filha dela, que não é bem uma enfermeira, eles chamam enfermeira, mas ela é daquelas assistentes que aprendeu no hospital, né? É aquelas que a gente também tem no Brasil, só no Brasil é que eu vi isso e aqui, porque na Europa eu não vi isso. Enfermeira é enfermeira, auxiliar é auxiliar. Não pode auxiliar, dar medicação ou fazer outra coisa qualquer. Então eu cheguei lá e vi a criança gritando, gritando, e elas estavam furando a orelha com o próprio brinco, empurrando, empurrando, empurrando a Ai, que orelha, como antigamente horror! se fazia, né? Só que antigamente era assim, e assim eles continuam aqui fazendo. Eles pressionam o próprio brinco e furaram a orelha da criança assim, porque o pai estava lá do lado segurando o bebê, um bebezinho de 2, 3 meses, e que tinha que botar aquele brincão de ouro, aquele brinco grande, né? Ainda por cima. Ah, meu Cultura. Deus. Então, é cultura, a cultura. Tem que botar um brinco grande na criança. Tem que botar o brinco, tem que botar o brinco, não pode esperar, a criança não pode nem escolher também, não é verdade? E no caso dessa menina agora que faleceu, se você reparar, ela tem 12 anos. Eles costumam fazer isso até 5, enquanto mais cedo, melhor. Mas tem casos em que eles deixam a criança crescer. E eu sei de casos que são mulheres até às vezes que estão para casar e elas vão e fazem. Ou mulheres que vieram de fora, se converteram e querem fazer. E vão lá e vão fazer. Só que assim, para que ela vai diminuir o prazer dela ou querer ficar diferente depois do casamento? Não faz, não tem lógica, né? Não tem Não lógica faz isso. sentido. Mas tem gente que ainda faz de adulto. É raro, é mais em casos de criança mesmo, até antes da menstruação vir. Só que é aquilo, há muita gente que ouve falar circuncisão feminina. A circuncisão do homem é apenas aquela pele extra da glande, que até vai facilitar, não é? Para movimento e para limpeza. E o que acontece é que aquela pele não vai precisar nem de ponto sequer. Agora, na mulher, o que eles cortam plano, é um lugar mais plano, não é? Então, e maior área. E como é que não pode dar ponto? Então, há muitas pessoas que pensam que é apenas um pedacinho. Não é assim apenas um pedacinho. Se for apenas um pedacinho, só pode dizer eu fiz, não é? Agora, quem quer a circuncisão completa é cortar tudo, cortar os lábios e fechar. E então fica tudo fechado, até mais lá embaixo. Só que é para ficar somente mesmo o canal Fica vaginal só o aberto. canal. É. Depois, se você Meu quiser, Deus. colocar a foto. É. Vamos passando aqui as fotos para vocês terem uma ideia daquilo que ela está falando. Minha gente, que absurdo. É. E como é que a cultura enxerga isso, a cultura Então, egípcia? Então, em 1959 foi a primeira manifestação da lei quanto a isso, né? Porque até então era livre no país, fazia essa vontade. Então, vejam bem, 59, né? Na era dos Beatles. Então, o que que as pessoas eram muito mais rigorosas e levavam as meninas nas parteiras, todo mundo se agarrava lá e era normal isso na África e em vários países. Enfim, o que acontece é que a partir de 1959, devido a vários casos de morte de pessoas que tiveram infelicidades nessa cirurgia, o ministro da Saúde na época veio e disse: agora nenhuma parteira pode fazer, a não ser médico, e médico que saiba fazer, que é especializado só nisso, praticamente, que tem uma especialização, uma atualização nisso, né? Que tem que saber fazer o corte, tem que saber onde cortar, e ele é o único que pode fazer e tem que ser parcial, não pode ser total, que é para não tirar completamente tudo. E então, a partir daí, houve essa lei, mas ela não garantia nada e as coisas continuaram evoluindo e a pressão internacional começou a fazer-se e a dizer que isso não é justo, que não é necessário, que não está escrito isso em lugar nenhum e que nenhuma criança precisa passar por isso. Então, a pressão foi tanta que em 1998, aí foi proibida completamente. Porque em 59, eles deixavam fazer, eles admitem que é para atos estéticos também. Quando eles vão ao médico, para disfarçar lá, assim, eu estou fazendo a circuncisão, ela veio fazer uma cirurgia plástica, tipo isso, numa criança. Porque tem os lábios muito grandes, ou porque tem o clítoris para fora, assim, coisas meio anormais para uma criança, né? Porque até os 12 anos, às vezes, não está manifestado um clítoris tão anormal assim, a não ser que a pessoa já nasça assim. Só a partir lá dos 10 aninhos é que a criança começa naquela fase das hormônios e vai se notar mais.
mas é assim que eles justificam até hoje ainda esses casos, eles dizem, tanto que na notícia que eu li em inglês está lá, que ela veio por causa de fazer um procedimento estético. E aí porque as mulheres aqui já se juntam, né? Já existem os direitos humanos e grupos de feministas e tudo, e que são contra e batem o pé. E então foi o que aconteceu, houve bastante manifestações e que querem agora até uma lei mais forte quanto a isso. Porque não tem como mover da cabeça das pessoas. Existem pessoas, mesmo conceituadas, mesmo estudadas, e elas querem fazer. Porque elas têm medo de estar pecando. Não existe no Alcorão, não existe nada na religião, mas é uma prática tão antiga que eles não sabem de onde ela veio, se já eles acreditam que já existia na época dos profetas e continuaria, e que ele só não fez nada, deixou estar porque era para ser. Então eles preferem fazer com medo tão grande do pecado. Mas não tem medo, por exemplo. Então, mas aí me rebate a minha revolta de ocidental, porque a gente segue uma religião, mas a gente também tem que ter o bom senso. Claro, e aí entra comigo também aquela assim, mas por que isso é um pecado? Se eu pequei porque eu não fiz na minha filha um pequeno corte lá. Ah, mas eu, entretanto, fumei a vida inteira, né? Narguilha, outras coisas qualquer, ou roubei, ou enfim. Tantas outras coisas, não é verdade? Então, existe e tem que haver o bom senso para tudo. Então, graças a Deus, os governantes hoje em dia, eles não se regem mais só pela Sharia. E a lei do Egito não é apenas a Sharia, é a lei da Sharia, mais igual à Constituição francesa. Eles têm meio-meio. Tanto que existe a pena de morte, mas, por exemplo, só ninguém corta uma mão se você roubar, como era a lei de Talião, porque é assim que era a lei também aqui. Aqui, em todos os países muçulmanos, se fosse seguir a Sharia completa. E hoje em dia, eu acho que só pequenos povoados que ainda você acaba vendo certas coisas, né? Como aquela questão lá do homossexualismo. É contra, é contra. Todos os muçulmanos vão ser contra, assim como vários cristãos são contra e acham que é uma coisa que está fugindo da regra da criação humana de Deus, né? E então, a partir daí, eles dizem assim, então, mas agora não tem nenhuma lei no Egito, eu vou falar do Egito, mas eu sei que em alguns outros países é a mesma coisa. Não existe nenhuma lei no Egito que diga que ser homossexual vai preso. Não, mas se você se manifestar em público, você vai preso. Aí é que está a questão. Só que se as populações locais, dependendo do local onde você está morando, souber ou ver alguma coisa, você pode sofrer ser linchado e eles tentarem te matar uma hora ou outra. Porque aqui tem muito crime de honra também. Só que não é crime todos os dias, não é toda hora, não é? Existem crimes, e mais realmente para a Zona Sul. A parte sul do Egito é sempre a mais, assim, arabesca mesmo, aqueles árabes do deserto, que tem a espada na mão. É assim. Brigas entre vizinhos, ainda vai todo mundo preso, mas muitas vezes um vai lá, matou, a polícia não faz nada. Você vai lá e tem direito a tirar sua desforra. É essa a lei. É a lei do olho por olho. É, a lei do olho por olho. Se um vizinho veio, matou o seu filho, e você tem o direito de ir lá e matar um deles. Antes que a polícia chegar. Claro que não é que a lei diga isso, mas se acontecer, a polícia não vai te levar preso assim. Vai e pronto, tá tudo certo. Você já se desforrou, não já? Então tá tudo limpo. Então é assim que se lida nos países árabes. Só que por isso é que a gente tem que ter alguma cautela quando diz assim, eu vou pro deserto, eu sou mochileiro, não tem problema nenhum, eu enfrento tudo. Vai. Mas você não sabe o que você está se metendo muitas vezes. Você tem que dar graças a Deus que você foi e voltou são e salvo. Principalmente para as mulheres. Então, eu não arriscaria, mas quem gosta de se aventurar no perigo é a mesma coisa que você dirigir a 300 por hora. Cada um sabe o limite que vai, mas é aquilo. Por que acontece certas coisas? Porque eu acredito assim, a vida, tudo Deus nos deu uma visão de que podemos ir muito mais além. Só que tem um limite. E esse limite, a gente não é que não devemos passar, a gente não pode desrespeitar, porque ali a gente já não nos cabe mais. Né? O homem pode chegar a 300 por hora? Pode, até 400, mas tem uma hora que a própria natureza da criação diz, eu mando aqui. Ninguém comanda, nem os médicos têm poder para cura, para nada.
A gente não move um fio de cabelo, não é? Enfim. Então, voltando ao nosso caso, nessa lei de 98, então, proibiram a circuncisão, exceto, olha só o exceto da lei, exceto em caso de necessidade médica. Aonde é que a criança, aí é que está a lei. A lei internacional pega no pé. Aonde é que tem a necessidade médica? Só se a criança nascer com tudo fechado, como eu já vi. Alguma Eu já vi anomalia, né? criança. Isso, eu já vi criança que nasceu até 6 anos, porque estava tudo completamente fechado, teve que fazer cirurgia, teve que abrir o intestino para fora, e etc. Mas isso são anomalias, anomalias, não nesses casos aqui, que questões estéticas em criança. Mas eu sou contra, mas pronto. Aí o meu esposo chegou com essa ideia e perguntou a esse médico que foi formado dentro do Al-Azhar, um grande centro islâmico, um dos mais renomados. Ele diz, depois que ele ouviu os professores dele, medicina e islâmicos do centro, ele disse que ele tem uma filha, ele não fez. Não quis fazer. E ele é cirurgião, ele não fez nela. Por quê? Porque não há certeza. Não há certeza. E entre jogar o benefício e a dúvida, ele prefere não fazer. E ele é super religioso. Ele não cumprimenta a mulher. Ele se retrai de tudo. Ele é um moço novo, né, à volta dos seus 30 e poucos anos, mas ele é completamente muito, muito, muito afincado à religião. Ele não cumprimenta, não olha nos olhos. Se a gente vai no carro, e o meu marido, outro dia, uma vez eles iam na frente, eu ia atrás. Aí o meu marido falou para ele parar, para ele entrar dentro de uma loja para comprar não sei o quê. Só para o meu marido ter saído da porta, ele sai também. Ele fica do lado de fora do carro assim. Porque é assim que deve ser o verdadeiro muçulmano, que é para não ficar dentro do carro com uma mulher que não é nem a dele, né? Então eles fazem isso, saiu do carro. É muito, muito rigoroso. Então, ele próprio, médico, não faria e não fez isso na filha dele. O meu esposo disse que foi criado nesse ambiente. Ele já foi contra levarem a irmã mais nova para fazerem isso numa curandeira. Ele falou: não, eu sou contra, mas já que vocês insistem, vocês levem numa clínica. Aí ele já estava na faculdade de medicina e eles levaram ela numa clínica acho que com 5 anos. Pronto. Não faço ideia de qual é o procedimento que ela fez. Eu sei que as minhas cunhadas todas fizeram. Praticamente quase todas as moças aqui fizeram. Quase todas. Os pais, às vezes, não adianta, ninguém mexe na cabeça dos pais. Eles vão procurar e vai ter um médico que vai aceitar aquele dinheiro da consulta e da cirurgiazinha, pequeno que seja, mas ele vai aceitar. E isso é que é o grande problema. As tuas cunhadas fizeram quando crianças ainda. Isso. Então as coitadas não tinham nem como escolher. Não tem. Elas fazem até os 5, 6 anos, mais ou menos. A minha cunhada mais nova que trabalha comigo, ela tem agora 18 anos e ela fez. Fez com 5. Então, é assim, é normal entre as mulheres daqui, e eles justificam para diminuir a libido, por um lado, para que elas não fiquem naquele fogo de olhar muito para os homens, enfim, para sossegarem mais, e ao mesmo tempo, eles acham que é religioso. Só que não existe nenhum documento que fale isso, nenhuma parte, em nenhum livro, nem mesmo nos livros do profeta, né? Que o profeta morreu no ano 600, já de Cristo. E vem cá, e essa circuncisão feminina não afeta em nada no relacionamento da mulher com o marido? É assim, a comunidade internacional diz que sim. Eu não sei dizer, né? Porque elas não comentam sobre isso. É tanto tabu que é muito tabu aqui. Porque, assim, eu até perguntei às vezes. Tem uma outra moça que é um pouquinho mais moderna no assunto. Mas eu, às vezes, fico. Quando eu fui agora no interior lá e perguntei no casamento, essa menina está casando com 16 anos, eu até botei no vídeo que era 17, mas ela casou ainda com 16. Existe um outro trâmite para fazer para casar e as filhas cedo desse jeito. Né? Os pais, às vezes, querem despachar. Eles fazem muitos filhos e depois querem despachar as meninas para casamento. É assim que é no interior. Elas estudam o básico para aprender a ler e escrever. Não insistem com elas de continuar os estudos. Não há uma lei também que obrigue. Mas se o pai vê que a moça gosta de estudar e tem jeito, ele apoia, ele suporta e ela vai para a faculdade. Só que a grande maioria no interior não quer tirar curso. Elas querem ficar só com aquele segundo básico, o fundamental, talvez a quinta e a sexta série, e relacionada para a área de comércio.
Eles chamam isso, área comercial. Se só, porque eles são muito vendedores, deve ser por isso, não sei. Então, ela é mais ou menos por aí. Elas casam cedo, aí tem muitos filhos, já tem essa situação já com elas, não é? Tudo fechado ali, né? Que se for completo, então, é totalmente fechado. Acho que devem ter dificuldade, talvez, algumas para o parto normal. Eu acho que deve afetar alguma coisa, porque a comunidade internacional diz que sim, que afeta física e psicologicamente, não é? Outros casos, eu soube aqui também, aquilo que eu acho que eu já tinha comentado com você em off, mas agora a gente tem que falar aí, né? O pessoal, que elas têm tanto medo de perder a virgindade até a lavar-se. Então, elas quase não se tocam, elas têm medo de passar lá a água, elas já não limpam com papel higiênico, né? Então, até para se lavar ali o local é tudo assim só de leve. Então, elas têm medo. Então, eles acham que essa cirurgia da circuncisão feminina que vai ajudá-las na higiene, porque vai cortar aquela parte porque tem muitas dobrinhas, e então essas dobrinhas vão desaparecer, vai ficar tudo liso. E aí vai diminuir um pouco do... Elas não têm a mínima noção ao perigo a que elas são expostas. Elas se nunca fizeram. Então eu falei assim, rebati com meu esposo assim, não seria melhor os médicos ou o governo que fosse implementar prevenção para saberem como se lavar, como se tratar, que não precisasse fazer isso por causa de melhorar a condição higiênica? Então, são coisas que ainda estão muito retrógradas, que precisa ser mudadas, já tem mudado bastante. Se você vai no Cairo, você vê as meninas de roupa curta. Mesmo lá em Minia, na cidade maior, eu vi as meninas todas de roupa mais curta, nos casamentos elas já todas de caicai. Então é assim, mas no interior ainda não mudou tudo. O interior delas, elas estão ali modernas só porque estão vendo aquilo na televisão, mas elas não têm a prática. Elas são criadas na inocência. No fundo, são na inocência. Então, elas romantizam a vida. Elas romantizam demais a vida. Elas acham que o casamento é tudo. A roupa, os adereços, e elas fantasiam muito essa parte, né? Eu tenho uma ou outra que é mais assim arrojada, que essas que estudam, né, que vão para a faculdade, vão para fora e tal, elas sempre acabam tendo uma mentalidade um pouquinho melhor. Mas me perguntaram também isso, uma seguidora até me perguntou, mas e se por eles estudarem mais os homens agora e irem para a universidade, eles não ficam mais abertos? Assim, depende. Meu esposo, por exemplo, é uma pessoa aberta, mas na religião ele quer segui-la ou tenta segui-la o mais fechado possível, que é para não fugir ao que Deus mandou. É tipo assim, Deus mandou fazer isso, tem que fazer assim. Mas, por exemplo, Deus manda orar, isso, não questiona, né? Ele diz, é o que ele diz hoje para mim. Coisas que eu não sei a resposta, eu prefiro nem questionar, mas isso eu vi também com os cristãos. Os cristãos, às vezes, não sabem explicar nem a criação, ou a trindade, ou o Espírito Santo, e eles também dizem, já houve cristãos que me responderam, eu prefiro não questionar, apenas aceitar, porque a fé é isso, é você aceitar sem ver, né? O que é ter fé? É crer sem ver e sem saber nada. A fé tem que ser cega. Você acredita e pronto, e vai. Aí existe, mas eu creio, né, na minha sensatez aqui, eu creio que toda religião e todo ser humano tem as suas dúvidas internas, embora a gente não fale, porque a gente sabe que há coisas que parece que a gente fala e acontece, ou fala e atrai, então a gente, às vezes, guarda para nós. Medo, né? Medo do desconhecido também. Medo do desconhecido. A primeira causa do medo é a morte. Não há ninguém que não tenha medo da morte. Todo mundo pensa, eu vou sofrer. A gente sofre para nascer, só que a gente não se lembra. E a morte é a mesma coisa. Devemos sofrer e não lembrar mais. Porque não voltamos para contar nem para dizer, olha, sofri para caramba. Então, tudo isso são... claro, estamos aqui agora esmiuçando um pouco a religião também, não só a minha, mas um pouco na generalidade, porque existe muita crítica de vários lados. Mas em todas as suas crenças existe o bem e o mal, as vantagens e as desvantagens. O que importa é a gente ter um coração em que olhe para o outro como a si mesmo, porque o outro vai ser sempre igual a nós.
não é? Muita gente até diz, vai renegar Jesus. Assim, mas nós cremos em Jesus. Nós cremos nos milagres todos de Jesus, tanto que nós falamos deles e sabemos, e eu me sinto privilegiada, porque quando a gente já conhece as duas vertentes, a Bíblia e as outras coisas, mas tem coisas na religião que é aquela minha dúvida lá, o meu ponto de interrogação também tem lá dentro. Acho que todo mundo, no fundo, tem, não é? A gente estuda na faculdade a história da evolução do macaco até chegar a gente, né? Havia uma pequena célula micelar ali no meio do oceano. E, de repente, é explicado como Adão e Eva, era aquela célula. Uma vez um padre, quando eu cheguei em Portugal, que eu tinha aula de religião, um padre, eu perguntei logo isso, né? Naquela época eu era tão jovem, mas eu já questionava a vida, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. E então eu questionei de caras, porque eu achava que ele saberia me responder. Assim, então, mas sim, o senhor padre, como se a ciência me explicou que a gente vem do macaco? E ele respondeu só assim para mim: e quem diz que Adão e Eva não eram macaco? Foi essa a resposta do padre. Foi essa, para me convencer, talvez, né? Mas aí eu fiquei pensativa, realmente. Será que Adão já era meio assim, meio um aspecto de macaco, depois foi evoluindo? Mas é aquilo, é muito complicado. Muito complicado a gente falar de religião e apontar os dedos. As pessoas aceitam conforme as experiências que têm. Eu tive uma grande experiência com Deus que me levou ao islamismo. Ninguém me obrigou. As pessoas pensam que, e você vai aceitar tudo? Depende. Mas aí você vai estar indo contra um pouco a sua religião. Eu vou dar conta com Deus, ninguém mais. É pessoal, a religião e a salvação é pessoal. Então não adianta dizer assim, mas ela é católica, ela adora aqueles deuses todos. Ela sabe a experiência que ela teve com aqueles deuses. Então ela sabe, não é? Então é essa parte que tem que haver esse respeito mútuo entre todas as religiões. Não é? Não é as pessoas só chegar aqui, está acontecendo isso com os árabes por causa disso e daquilo. Está acontecendo assim. Não, tanto está havendo um problema que é global. Os árabes também estão com a cabeça na lua para estarem com essa história de que fugir para outro país e enganar essa, enganar aquela. Eles também já estão fugindo da realidade deles, também está havendo uma epidemia. Não é? O muçulmano já não é mais o muçulmano que era. E existe também, assim como falam muito, eu sou católico, mas não praticante. Existe o muçulmano não praticante. E ninguém vai punir ele por isso. Ninguém pode obrigar, olha, usa o hijab. Não, as meninas estão tirando o hijab, algumas não querem usar o hijab. Elas já entendem o que elas querem, não é? Eu me sinto bem com isso. O islamismo está ficando mais moderno, né? Sim, tem sempre. É impossível não mudar algumas coisas. A essência tem que manter, não é? Como a gente falou no outro vídeo. Mas eu quero ser uma muçulmana estilosa. Não existe. Você, se quer ser estilosa, é o seu estilo de vida que é assim, mas a religião não é assim, não é? Aí você pode adequar. O Irã, por exemplo, até um tempo atrás, eles proibiam o hijab colorido. Você tinha que estar de preto na rua. Só podia ser a cor preta, não pode ser outra, tem que ser o preto. E as coisas lá ainda são um pouco assim, né? Meio rígidas. Eu tô errada. Na época passada, não existiam tantos tecidos coloridos, eles não sabiam nem como fazer o print, as impressões, né? As estampas, eles não conseguiam fazer. Então aí a gente vai dizer assim, mas agora você está moderna demais, você está chamando a atenção com essas flores aí. Não tem noção, a gente também vai evoluindo um pouquinho. Claro, tem coisas que tem que estar na sua essência, tem. Só que eu acredito que existe umas pequenas alterações que não vai causar prejuízo para ninguém. E isso ninguém me tira da cabeça. O ruim, ao meu ver, o ruim das regras religiosas é quando elas, de alguma forma, te prejudicam. Porque, por exemplo, usar um hijab estampado ou não vai mudar em nada a tua integridade física e emocional. Ou tu com hijab preto, ou tu com hijab como está estampado, vai estar tudo ok. Agora, quando as pessoas pegam regras religiosas e querem impor certas coisas que vão fazer mal à pessoa, aí é que vem a complicação. Como o caso aqui dessa menina mesmo. A menina foi lá, passou pela circuncisão, morreu. Tá, a religião não prega que tem que fazer a circuncisão, mas tem pessoas que, baseadas
em regras que pegam, sabe lá de onde, religiosas, não, tem que fazer isso aqui porque é religião, aí esse é o problema. Porque não temos. Eles dizem assim: nós temos que levá-las para a circuncisão porque nós não temos a certeza. E se Deus depois me castiga? Eles têm um medo muito grande, não é? A religião islâmica, eu vejo isso neles. Eles encaram, às vezes, muitas coisas. Eles têm um respeito muito grande. Tem, claro, eu estou falando do verdadeiro, do que segue a religião, né? Do que pratica. Uhum. Eles têm tanto. Porque, por exemplo, como eu sou ocidental, de qualquer forma, uma convertida nunca vai ser igual a uma pessoa que nasceu. Não. Eu, quando lavo o cabelo, tenho o cabelo assim, mais ou menos bem fininho. Então, eu se lavar, ele fica sempre caindo na testa. A testa, ele vem para cá. Aí eu boto ele escondido pro hijab. Aí quando eu vou orar com meu esposo, ele fica assim: e esse cabelinho aí que tá de fora? Eu disse assim: para, Deus não vai me castigar por causa de um cabelinho que tá aqui de fora. Olha, eu falei assim, brincando, né? E ele diz logo assim: como quem diz, você tá desrespeitando a Deus, né? Mas ele sabe que eu tô, não é zoando, mas tô brincando um pouco, mas ao mesmo tempo eu tô falando a verdade. Eu não acredito que Deus vai me punir porque um cabelinho tá querendo cair aqui sem querer, porque entende? Não tem noção. Tua. Não, e a religião não diz, cubra tudo até o mínimo cabelo. Eu nunca vi isso lá escrito. Lá só diz, você tem que se apresentar a Deus para orar e para fazer as coisas direito, em condições. Mas isso está tão entranhado neles que eu vejo que é natural deles, sabe? Eles não veem a religião assim mais suavemente como nós. Eles veem como um medo. Muitas vezes eu vejo eles têm muito medo do inferno. Eles têm muito medo de Deus. Claro, se o inferno realmente existir, reis senhores. Ninguém quer arder lá, não. Mas eles levam a fogo cada palavra da religião. Lá diz que você vai se afundar numa lama fervente e você não morre nunca. Você, tipo, não é ressuscita, você está sempre vivo e ardendo, vivo e ardendo. Então, eles têm muito pânico disso, né? E não sei, tem coisas que aí eu vejo é muito, muito preso mesmo na cultura deles. Mas saber que isso aí não é só do islamismo, não. Eu acho que todas as religiões pregam esse medo, essa coisa assim, ou você faz isso, ou Deus vai vir com uma foice celeste, um facão celeste cortar a sua cabeça. Ele tanto nos livros existe, né? Porque Deus tanto fala, tanto na Bíblia como mesmo no Alcorão, ele fala da repreensão que ele vai dar, que ele vai fazer. E então, se a gente quer crer nisso, aí é aquilo. Existem coisas que vai acontecendo na nossa vida que nos levam a aproximar desse Deus ou não é verdade? Tem pessoas que passa pela experiência e não acorda para ela. Agora, eu, por exemplo, eu tenho a minha experiência de vida, durante um tempo eu tive muito problema de coração, eu tive muita arritmia, de repente, tudo passou. Mas eu me vi numa situação, há muitos anos atrás, que eu tive que ficar no hospital uns 2 dias apenas, mas sabe quanto é que eu cheguei a ter? Eu cheguei a ter 300 de pulsação. Não foi brincadeira. Por minuto, assim, ó. E não baixava. Me davam 3 vezes injeções, que eu podia ter morrido nessas injeções. Eles evitaram dar o choque, porque o choque, às vezes, vai o coração acalma de novo, não é? E hoje eu tô curada. Praticamente, eu posso dizer isso aqui em frente às câmeras. Então, existe, e isso foi num momento exato. Entende? Eu resolvo falar isso porque, assim, por que você se converteu? Por que você procurou esse Deus? Eu estava com esse Deus nessa época, porque eu quero, assim, a gente, às vezes, será que o universo teve que ter vários deuses para construí-lo, para fazer o homem? Ou será que existe só realmente um só Deus? Então, eu comecei com essas ideias e esses questionamentos e eu encontrei essa resposta que me deu satisfação no viver. Muitas pessoas pensam, você está sufocada com esse véu, você está sufocada nessa religião cheia de tabus, cheia de coisas assim. Eu disse assim, não, o que eu tenho aqui é o que eu quero oferecer para Deus, porque Ele me ofereceu muito mais. Então, é uma retribuição, é por isso que muitas perguntam, então e por que o niqab? Ninguém obriga o niqab. Elas querem, elas escolhem, é como se fosse um sacrifício para elas que elas querem se dedicar ao Criador, e ponto. Mas eu nunca vi uma religião tão forte como a islâmica para mexer na cabeça das pessoas, porque elas querem realmente servir a Deus. Elas acham que dessa forma elas estão servindo mais e mais a Deus.
Então, às vezes a gente critica e diz, elas são obrigadas. Não são obrigadas. Elas não são obrigadas. Elas gostam de se vestir assim, elas se sentem mal se vestir de outra forma. E então, a mesma coisa, isso tudo, essa conversa da religião vai cair no mesmo ponto, porque é a mesma coisa. A circuncisão feminina, a política internacional toda chama de mutilação. Se a gente for contar, a masculina também não deixa de ser uma mutilação, porque é tirado um pedaço da pessoa, né? Nem que seja uma pequena pele, mas foi tirado. Quantos meninos têm infecções por causa disso e são obrigados até a fazer por causa da própria infecção, né? Até num outro mundo que não é o islâmico. No caso das meninas, nunca se ouviu falar de que existia essa necessidade. Realmente, eu só ouvi casos em que os lábios eram imensos, ou que o clítoris era muito saído para fora, que mesmo a menina com as pernas fechadas, ele ficava de fora. E então, existe a procura de cirurgia plástica para isso. E alguns pais, então, começam a procurar. Mas aqui também se coloca a parte religiosa acima de tudo, entendeu? Esse é o Então, problema. isso, e esse não sai da cabeça das pessoas mais antigas. E o problema é que, mesmo havendo a lei que proíbe, alguns médicos mais antigos, eles continuaram fazendo, que ganhavam dinheirinho por fora, né? Nascem muitas meninas, existem muitas meninas para fazer, então, bora ganhar um dinheirinho, né? Custa nada ganhar ali 2 consultas, 3 consultas num dia só. Aí acontece uma morte. Ele não estava à espera. Ele vai preso, as famílias vai presa, depois de um tempo vão soltá-los. O nome ficou perdido. Mas ele com 70 anos, talvez ele já está meio aposentado, está tudo bem, né? Agora, para um médico jovem, eles não aguentariam. Não. E a cadeia é algo horrível aqui, né? A cadeia já não é boa em lado nenhum, né? Cadeia não é boa em lado nenhum, mas não queiram conhecer as cadeias do Egito, né? Mas enfim. Então, as mães que estão aqui, que vieram para cá agora, novas, né? Essa nova geração aí que casou com muçulmanos, eles não vão querer fazer, mas tenham cuidado dependendo da localidade onde vocês estão morando, porque às vezes nas localidades mais interior, as sogras vão insistir e até podem fazer a cabeça do marido. E o marido falando, nada a fazer. Vão levar a criança para ser. Ouviram? Arabianes, né? Para as arabianes aí que estão morrendo de amor, procurem saber de onde que são os boy magia das Arábias de vocês, porque vai que o boy é lá do interior, né, do país lá dele, e aí tu casa com um boy, vai para lá, tu tem uma filha, e aí tu vai ter que ver a tua filha sendo sujeitada a isso aí. Hã? Fica aqui a dica, né, gente? O negócio não é brincadeira, não. Nadir, no caso dessa menina, não sei se você leu aí na notícia, ela, a mãe, o pai assistiu e o tio assistiu. Porque é aquilo que eu falei num dos meus vídeos lá, que eu falo, eu mostro vida do dia a dia. Eu mostro o que eu faço no consultório, e eu falei disso que elas entram em família inteira dentro do consultório, às vezes eu tenho que estar botando eles para fora, botando eles para a salinha de espera, eu construí uma salinha de espera assim com um vidro, para eles ficarem olhando, porque aqui só entra um, tá? Porque senão eles vêm a família inteira, gato, papagaio, vai tudo. Aí eu falei, as pessoas até acham engraçado, mas é a mesma coisa. Durante a cirurgia, eles querem estar presentes. Então, ficam lá assim, olhando. Aí o tio vai estar olhando. Isso aí, para mim, já é pecado também. O tio não tem que estar olhando as partes íntimas da criança. Não é? Eu acho isso. Mas, enfim, foi uma situação meio constrangedora também. E ela, coitada, eu não sei, eles depois abafam o caso, eles não deixam a gente saber se a criança foi levada para o hospital, se ela teve parada cardíaca, se ela teve. Mas normalmente a grande maioria é por hemorragia. Hemorragia da própria cirurgia, porque às vezes não levam sutura, só colocam um adesivozinho ou qualquer coisa assim, e aquela sangreira não para, não para, não para, e a criança acabou falecendo. Às vezes, enfim, vem uma septicemia, uma infecção renal e etc. Né? E a gente, às vezes, não sabe, mas uma bactériazinha faz um estrago muito grande a ponto de levar a gente para a morte. Óbito. Então, minha gente, é isso. O negócio é seríssimo, tá? Vocês pensam que é brincadeira? Não, é não, gente, é não. Não sei se essas coisas de cultura, isso é muito, muito sério. Bom, então fica aqui mais um bate-papo. Infelizmente, né, não é um bate-papo tão gostoso, né, nada tão confortável de se fazer isso falar, mas é cultural, é bom a gente trazer esses assuntos culturais também,
Para quê? Para que as arabianas que estão aí, morrendo de amores, sintam o cenário da coisa, tá? Isso aqui é a realidade 100% absoluta do Egito todinho? Não, claro que não. Mas existe. Existe essa Existe, realidade existe. lá. Ela Mas não, existe. não E é você... pouquinho, não. Não é pouquinho. Elas às vezes podem pensar assim, ah, é só ali naquele povoado. Não. A Ciúde não é só um povoado, é uma cidade grande com vários povoados em volta. E não é só em Acilde. Toda a região ali onde eu fui na semana passada lá no casamento, eles todos fizeram. Todos fazem. E vão continuar fazendo. Entende? Então, minha E gente, as minhas sobrinhas têm hoje 5, 6, 4 anos, todos fizeram. Todos fizeram. Infelizmente é assim, não tiram da cabeça das pessoas dos povoados, não tiram. Eles vão continuar procurando maneiras de fazer. a coisa mais difícil de tu moldar é uma ideia quando ela tá, sabe, não tira não Enraizar. tira. Virar um Enraizada, hábito. quando está enraizada, não tira, não. Pode ser a coisa mais absurda do mundo. Tu não consegue tirar. Só um milagre divino. Então, minha gente, fica aqui, tá? Mais um bate-papo, mais um conhecimento aqui pra gente. Eu quero agradecer imensamente a Simone por ter atendido o convite, por ter disponibilizado do tempo para estar aqui. Muitíssimo obrigada, Simone. Por Muito nada. feliz. Estaremos mais, se Deus quiser, não é? Porque existe muito mais coisas nisso aí. Muito mais. E, minha gente, deixa eu contar. Vamos contar uma novidade aqui a vocês, tá? Eu e Simone aqui estamos pensando, planejando fazer uma live aqui, tá? Estamos trocando figurinhas para fazer uma live, tá? Eu não sou aquela pessoa de fazer live. Aqui no canal eu nunca fiz, mas Simone está me convencendo a fazer uma live, certo? Agora nós precisamos da ajuda de vocês. Primeiro, a gente precisa de um tema bem legal, alguma curiosidade de vocês, tá? Uma coisa que vocês queiram saber de Egito, de relacionamento e tal. Botem aqui embaixo nos comentários e um horário que fica legal para vocês, tá? Botem isso aí nos comentários, que é para a gente fazer uma análise aqui, dar uma arrumaçãozinha de melhores horários, de temas e tal. E vamos lá, vamos partir para o lado das lives também. Tá, minha gente? Então é isso, Simone. Elas podem mandar nos comentários o antecipado as perguntas, que é porque no dia da live vai passando muito rápido as perguntas e a gente não consegue dar conta. Não é? E a gente vai lá. Então, botem aí nos comentários, tá? As suas dúvidas, que a gente vai fazer uma listinha aqui. E vamos marcar um dia aí que fique bom para todo mundo, né? Porque lembrando que Simone está lá no Egito, eu estou aqui no Brasil, são o quê? São 5 horas ou 6 agora? É 5, né? A mais? 5 de diferença. É porque o Brasil agora não tem mais horário de inverno e verão, né? Não, graças a Deus. Então, por isso é que agora é sempre 5 horas, porque senão às vezes era 4 de diferença. Agora são sempre 5. Pronto, então estamos 5 horas aqui de fuso horário, então vamos ver aí um horário que fique bom para todo mundo. E vamos lá, bora trocar umas ideias aí, tá? Voltando a dizer, passem lá no Além das Pirâmides aqui no YouTube, vou deixar o link por aqui, tá? Passem lá no ai, meu Deus, canal não, como é que chama no Instagram? O Instagram é também. O Instagram também é Além das Pirâmides. Pronto, passem lá, tá? Ela tem story todo santo dia da vida dela lá no Egito. É muito, muito, muito interessante. Das paisagens, não é? Das paisagens. Eu mostro o que é bonito fora das pirâmides e também o dia a dia, não é? Para o pessoal saber como é. E esse é o meu foco, né? Mostrar como é realmente o Egito. Nem faço muitas edições assim como você também. A gente tem que ser cara a cara e é isso que está seguindo, né? Porque a gente tem que mostrar como as coisas são. Não adianta ficar dizendo, folcloreando. Né? Tem que mostrar o dia a dia. Mostrar aquela parte turística, porque a parte turística tem muitos canais aí que mostram. A parte turística já, todo mundo já sabe. Então tem que mostrar o além das pirâmides. Como é viver o dia a dia com eles, como é. Tem muita coisa para falar nisso. Com certeza, com certeza. Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui, tá? Nós nos veremos lá nos comentários, não esqueçam, todo mundo correndo lá para os comentários agora, vamos lá trocar as ideias e a gente se vê lá no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, pessoal!